Então fala galera, tudo beleza? Meu nome é Pedro Henrique Accorsi, eu sou analista de investimentos e hoje a gente está aqui para mais um episódio da série Vale a Pena Investir. A ação escolhida dessa vez é a Dexus, uma small cap que eu acho que vale a pena perder um tempinho tentando entender mais. Caso não conheçam, nessa série aqui eu tenho uma proposta que foge um pouquinho do habitual. A gente está acostumado a ter muitos vídeos que falam muito de múltiplos, análises mais rápidas e mais simplistas. Meu foco aqui é te entregar uma análise profissional e completa, passando por 3 áreas de conhecimento, entendendo todos os aspectos qualitativos dessa tese, todos os aspectos quantitativos e fechando na parte de valuation, com auxílio de alguns métodos de precificação mais complexos, para a gente entender se essa ação está cara ou está barata. Acaba sendo um vídeo que dá bastante trabalho, então eu peço seu apoio. Se você gostar e te ajudar de alguma forma, considere deixar o seu like e também se inscrever no canal. Deixe seu feedback aqui embaixo nos comentários também. Ah, Pedro, eu gostei disso, não gostei disso, acho que pode mudar, pode melhorar. Também aproveita para indicar a próxima ação que você quer nesse quadro. Antes de começar, também aproveito para fazer um convite muito especial. Tem um grupo gratuito no WhatsApp, onde diariamente eu envio algumas das minhas análises, alguns insights de mercado. A gente já está com quase 2.000 membros, então se você quiser acessar, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. E por último, antes de ir para o vídeo, se você quiser ter acesso a todos os meus conteúdos completos por meio da Curso Investing Premium, tá aparecendo tudo ali na tela, mas vai desde carteiras recomendadas, relatórios, análises de mercado, insights diários, contato direto comigo. Eu vou deixar aqui embaixo o link com 50% de desconto, com planos a partir de R$ 30 ao mês. Você tem 7 dias para testar, então com certeza tá valendo muito a pena. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com a metodologia de slides. Sei que é mais old school, sei que muita gente hoje em dia não gosta, mas para mim é o que funciona muito bem. Então, vocês vão ver alguns slides aqui na tela para exemplificar um pouco do que eu vou falando aqui com alguns bullet points, tá bom? E para a gente saber se vale a pena investir na Dexus, antes a gente tem que conhecer a Dexus, né? O que a Dexus faz? A Dexus basicamente não faz nada, né? A Dexus ela é uma holding que vai controlar outras empresas. A gente tem 2 segmentos totalmente diferentes e que não têm relação entre si, que a Dexus controla. Ela atua no segmento químico, onde ela é controladora da GPC Química, que indiretamente vai ter uma participação de 17% na Metanor, mas que não é algo muito relevante. No outro lado, no segmento aço, a empresa é dona de 100% da Apollo, que a gente vai estar destrinchando nos próximos slides. Começando pela GPC Química, que é a parte mais representativa da Dexus, é a vertical que gera mais resultados, é onde está a maior parte do lucro da empresa, e é um segmento que está em um momento muito bom, né? A empresa ela atua por meio de 3 grandes verticais, sendo a primeira delas as resinas termofixas. Resinas termofixas são basicamente algumas resinas que são utilizadas em painéis de madeira reconstituída, com foco em agregar propriedades a ela. Então, duração, sustentabilidade, maior qualidade. E os principais clientes, então, são empresas do setor moveleiro. A empresa também atua com distribuição de químicos, então a empresa, para produzir essas resinas termofixas dentro da sua cadeia produtiva, ela tem uma série de componentes químicos e produtos químicos que são utilizados. A empresa aproveita para vender para outras empresas menores esses produtos como uma revenda, né? Então, resinas termofixas é o core business, é o que tem maior representatividade no faturamento da empresa e é um produto de maior valor agregado, então a margem ela é um pouco mais alta. Distribuição química já é um setor que é mais repasse, né? Tu é apenas um revendedor que vai fazer a ponte ali entre a fabricação dos químicos até os utilizadores. Tu tá ali fazendo meio campo a distribuição, então tua margem é mais baixa. Hoje esses são os 2 negócios que têm mais representatividade. Mas a empresa está entrando muito forte também em outra avenida de crescimento, que ela começou a atuar há mais ou menos um ano, que são resinas especiais. As resinas especiais, elas têm um foco muito parecido com as resinas termofixas, que são agregar propriedades. Mas as resinas especiais, elas vão além e vão para muitos outros setores, desde setor automobilístico, setor agro, setor ali de siderurgia, metalurgia. Então, são resinas que têm propriedades específicas para estar atendendo uma série de outros setores. A empresa entrante está começando
E aqui é um produto que tem um valor agregado mais alto que resinas termofixas. Se eu não me engano, custa em média 4 vezes mais caro uma resina termofixa do que uma resina especial. Então a gente tem aqui um lucro bruto mais alto por unidade, né, vendida, por tonelada vendida, que é a unidade de medida utilizada na GPC. Hoje, as resinas termofixas estão com o mercado bem aquecido, então é um mercado que tem ido muito bem. Distribuição química também tem ido muito bem. E resinas especiais está em ramp-up, né? Que é o que a gente chama de um projeto que está em maturação, ainda não atingiu seu potencial, está em um estágio mais inicial. E aí a gente tem a Apollo Tubos no segmento aço. Esse aqui é um negócio mais secundário, ele não tem tanta representatividade quanto a GPC Química, mas é um negócio muito importante. Ao contrário da GPC Química, a Apollo Tubos ela está passando por um momento mais difícil, o segmento aço está um pouquinho mais complicado, eu vou comentar logo mais o porquê disso, mas a Apollo Tubos, o nome é bem exemplificativo, ela vende tubos de aço e hoje ela atua em 3 grandes setores. O primeiro deles é construção civil, né? Então, para empreendimentos imobiliários, a empresa vai vender tubos de aço com os mais variados usos. Então, são tubos que não têm tanto valor agregado, não têm tantas especializações. É um produto que acaba tendo uma margem um pouco mais baixa. A empresa ela também atua no mercado de óleo e gás se lê aqui principalmente extração de petróleo onshore, né? Em terra, não são naquelas plataformas no meio do mar. A empresa atua nesse mercado, seu principal cliente é a Petrobras, que eu acho que é dona não, mas representa aproximadamente 50% da receita da vertical de óleo e gás. E atua também outros menores players no segmento, como Brava Energia, PetroRio e outras empresas que a gente tem aí listada em bolsa. Ao contrário de construção civil, esse aqui é um segmento de um valor agregado muito mais alto, porque a empresa ela acaba tendo que agregar uma série de especificações que essas extratoras de petróleo demandam para conseguir extrair petróleo do solo, né? Acaba que extrair petróleo não é algo simples, então tu precisa de especificações, tu precisa de durabilidade, tu precisa seguir uma legislação mais rigorosa, então acaba sendo um produto de maior valor agregado. No segmento de óleo e gás, a empresa ela é dona de quase 50% do mercado onshore no Brasil, e enquanto em construção civil ela não tem tanta representatividade, é um mercado que é muito mais competitivo, que tem por volta de 30 a 40 grandes players, né? Em resinas termofixas, a empresa também é dona do mercado e ela é a responsável pela maior parte do market share no nosso país. Por último, em Apollo Tubos, a gente tem o segmento fotovoltaico, que se resume a painéis solares, né? Aqui, principalmente sustentação de painéis solares, suportes, onde a empresa vai vender tubos, né? Acaba que o ticket aqui fica intermediário, ela não tem tanto valor agregado quanto óleo e gás, mas é um produto que já é mais trabalhado do que construção civil. Esse é um segmento mais recente que a empresa começou a trabalhar, é um segmento que tem crescido muito no Brasil, é o que mais cresce entre os 3 que estão na tela, embora tenha tido algumas pressões recentemente, com mudança de legislação que fez com que a instalação de painéis solares fosse prejudicada, né? Mas, Pedro, por que a Apollo Tubos está passando por um momento difícil? Vocês estão vendo na tela responsável, né? Nossa querida amiga China, ela acabou entrando no mercado e acabou começando a desovar produtos aqui no Brasil a preços muito competitivos, o que acabou afetando as empresas e acabou afetando principalmente a vertical de óleo e gás, que é onde a empresa é dona de maior parte do mercado. O resultado disso foi o quê? Para a empresa não perder mercado, ela se forçou a começar a baixar seus preços para conseguir competir com a China. O resultado disso foi a gente tem a China roubando uma parte dos clientes da empresa e também uma piora nas métricas financeiras, né, no lucro operacional, e acaba que o momento está ruim para o setor por causa disso. Então, pessoal, a gente acaba de finalizar a primeira parte do vídeo, onde a gente conheceu um pouquinho mais da Dexus e do seu modelo de negócios. Mas antes de ir para a parte analítica, me permitam dar um passinho para trás para explicar um pouquinho da trajetória recente da Dexus, para a gente entender como o negócio chegou nesses patamares, né? A gente vê que é um negócio bastante diversificado, são várias verticais de atuação, mas nem sempre foi assim. No passado, a Dexus passou por bastante dificuldades, pelo negócio que chegou a entrar em recuperação judicial, atolado em dívidas, né? Até a chegada de um carinha, que foi o Rafael Alcide, CEO da empresa, né? Na verdade, muito antes disso, ela já vinha em um processo de recuperação, de transição, na recuperação judicial, e aí a gente tem a entrada do Rafael, que é uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho,
Porque para mim ele transformou a Dexos da água para o vinho, né? Pega a Dexos em um momento muito delicado, um negócio sofrendo muito, um negócio que tinha uma série de problemas estruturais e faz uma reestruturação completa que faz com que o negócio melhore muito, né? E aí, voltando um pouquinho nos slides, pessoal, basicamente qual que era a situação da Dexos? GPC Química só tinha resinas termofixas, enquanto na Polo Tubos, construção civil e óleo e gás. Então acabava sendo um negócio muito sensível, porque tu dependia de 3 setores: setor moveleiro, setor de construção civil e setor de óleo e gás, que são 3 setores que oscilam muito, é muita volatilidade. Então, se um setor ia mal, estava em uma fase ruim, afetava muito todos os resultados consolidados. Se 2 setores estavam mal, pior ainda. Se 3 setores ficavam mal simultaneamente, a empresa corria o risco de vir até uma falência, né? E aí o primeiro passo que o Rafael começa a colocar dentro da empresa é um processo de diversificação dos negócios. A gente tem a inserção de distribuição de químicos, de resinas especiais. Então, só aqui a gente tem um novo setor que é distribuição de químicos, que atende empresas de diversos setores. Então, é uma demanda muito mais recorrente. E resinas especiais, que atendem diversos outros setores, o que traz uma demanda mais recorrente para essa vertical. E na Paulo Tubos entrou com o segmento fotovoltaico. Então, aquele negócio que se resumia a 3 setores começa a ficar muito diversificado. Muitas dessas iniciativas ainda estão em maturação, não tem um impacto 100% em resultados, mas é um negócio que, quando a gente olha para frente, se torna muito mais diversificado, muito mais recorrente e muito menos volátil, né? Anteriormente, a gente tinha muitos altos e baixos. Um ano era muito bom, o outro ano piorava muito, o outro ano piorava ainda mais, e aí tu tinha um salto, e querendo ou não, isso acaba afastando os investidores por causa do medo da incerteza quanto ao futuro. Além disso, com a inserção de todos esses mercados, a gente tem um outro fator muito positivo, que são avenidas de crescimento, né? Anteriormente, a empresa já era extremamente consolidada em resinas termofixas, dona do mercado no Brasil, então não tinha muito para onde crescer. Construção civil, setor consolidado, a empresa já atuava há anos, não tinha muito para onde crescer. Óleo e gás, a empresa é dona do mercado, embora tenha um crescimento um pouco maior com menores players, não é um crescimento tão exponencial, justamente porque a empresa já lidera uma boa parte do mercado. Então, um negócio que tinha pouco espaço para crescimento, um negócio muito maduro, muito sem ter para onde correr. E com a inserção desses outros segmentos que eu citei, acaba que o negócio volta a ter avenidas de crescimento e melhores perspectivas futuras. Além disso, a gente tem o impacto de tudo isso nos resultados, né? As métricas financeiras, querendo ou não, elas começam a melhorar, os investidores começam a ficar mais atraídos por um negócio que tem resultados mais estáveis, mais constantes e que seguem uma trajetória positiva. E por último, o que a gente vê mudando recentemente, né? Pensem que a gente está falando de uma empresa que vinha em recuperação judicial, então era uma empresa muito conservadora, com aquele medo de voltar para o que a empresa rodava no passado, né? E aí a gente tem uma mudança bem rigorosa na política de remuneração. A empresa, uma época, praticamente não pagava dividendos, operava em caixa líquido. Ter dívida, lembrem que não é algo 100% negativo, uma empresa que não se arriscava muito, não remunerava o seu investidor, não conversava tanto com o mercado, né? E aí a gente tem a entrada da empresa ali com um novo CEO que traz algumas ideias mais modernas para a empresa nesse sentido, o que também, querendo ou não, é muito atrativo para nós investidores, né? E não adianta eu falar se isso não se transcorrer em resultados, né? Olhando aqui na tela, a gente vê o EBITDA ajustado, que é o lucro operacional antes de depreciação e amortização. E aqui vale lembrar, antes de eu falar, 2 pontos importantes. A Dexos é um negócio um pouco diferente dos outros. Primeira coisa, não se olha para a margem na Dexos. Por quê, né? A gente vê aqui negócios que são muito dependentes de matéria-prima. A gente tem basicamente a Apollo, que vai comprar aço e transformar em tubo, e a GPC, que vai comprar produtos químicos e transformar em resinas. Então, o principal componente de custo da empresa é matéria-prima. Mas a empresa não tem ganho de margem na matéria-prima, né? Pensem que a empresa ela vai trabalhar com lucro bruto fixo para cada unidade que ela estiver transformando em produto acabado, né? O preço da matéria-prima ela apenas vai repassar. Então, o que acontece? Se o preço sobe, acaba que tua margem cai, porque tua receita vai subir e o teu lucro vai ser o mesmo.
Se o preço cai, tu vai só diminuir o produto, tua receita vai continuar alta, né? Teu lucro bruto é o mesmo, mas tua receita cai, tua margem sobe. Então a margem ela vai oscilar muito por esse motivo e também porque é um negócio muito diversificado e com diferentes termos de margens para cada um dos setores, como eu comentei, né? Então, se em um segmento, em um trimestre, desculpem, você tem mais representatividade de um segmento, a margem vai lá em cima ou vai lá embaixo. Então, acaba variando muito também pelo mix de produtos vendidos. Por isso, o ideal é sempre olhar a visão LTM, a visão últimos 12 meses dos resultados da empresa, onde expurga bastante esses efeitos e sempre olhando também para o EBITDA e não para as margens operacionais. E aí, só complementando o que eu falei, né, sobre a visão LTM, tem outro fator que faz com que o ideal seja olhar, que é um negócio que é muito voltado para projetos, não tem uma demanda linear durante todo o ano como um supermercado. Então, tu tem entrega de um projeto no primeiro trimestre, às vezes o segundo é um pouco mais fraco, o terceiro é mais forte. Então, acaba que a TRI acaba oscilando muito, muito, muito. Olhando a 12 meses, tu consegue uma visão de como o negócio tem ido no último ano, né? Então, é o ideal a se olhar. E aqui a gente vê um negócio que realmente vem melhorando muito. Hoje já entrega 271 milhões de lucro operacional antes de depreciação e amortização ajustado, né? E que vem melhorando tri a tri. Desde o segundo trimestre de 2024, olhando para os últimos 12 meses, a gente tinha 244 milhões. Hoje a gente já tem 271 milhões, mesmo com o mercado aço tendo ainda alguma pressão. É um negócio também aqui que tem uma dívida líquida próxima de zero, né? Fechou o segundo tri com 82 milhões de dívida líquida, 0,3 vezes de alavancagem, que é a relação entre dívida líquida e o EBITDA. Então é uma alavancagem muito baixa e muito confortável. É um negócio muito tranquilo, né? E que gera bastante caixa também, é uma forte geradora de caixa. O lucro da empresa, o EBITDA, se transforma em geração de caixa. É um negócio que também tem investido bastante desde 2020, com um pico ali em 2024 em novos projetos, entrando em novos mercados. Eles não estão parados no tempo e não estão confortáveis, querem continuar crescendo. Remuneração ao acionista, aquilo que eu falei para vocês, né? Em 2018 o negócio ainda estava em uma fase difícil e distribuía 2 milhões de dividendos, ali 18, 19. Quando a gente olha para 24, a distribuição de dividendos foi de 57 milhões, então é um crescimento absurdo de quase 30 vezes, além de outros 8 milhões em recompras, né? Que nos dá um payout de quase 50% para o acionista, né? Sendo que no passado rodava de 10% a no máximo 20%. Então a política de distribuição de resultados melhorou muito, é uma pressão que os investidores têm feito na empresa, então é algo que melhorou muito, né, pessoal? E aí o que mais me atrai na Dexus não é olhar para esses dados passados, mas olhar para os resultados e ver tudo que pode ser incorporado. Tem diversas avenidas de crescimento e vários fatores que podem beneficiar os resultados da empresa no futuro. Primeiro, resinas especiais, como eu falei, é um segmento de maior valor agregado, tu tem espaço para crescer muito mais do que a empresa está investindo inicialmente, tu atende uma série de outros setores, e tu tem um ticket mais elevado, né? Portfólio de distribuição química. Tem espaço para a empresa distribuir mais químicos do que ela distribui hoje. Hoje, se eu não me engano, ela distribui somente 5 químicos, ela consegue distribuir de 10 a 15, é algo assim. Então tem espaço para expandir esse mercado que é muito recorrente, embora tenha margens mais baixas. Mercado de resinas termofixas, muito forte e não dando indícios de uma desaceleração. Então é um mercado que tem ido muito bem e deve continuar bem, pelo menos ali para 2026. Ao menos a minha perspectiva é essa. Mas lembrar que estou gravando esse vídeo em setembro de 2025, então pode ser que eventualmente, quando você assistir, tenha tido alguma mudança nisso, mas a base estrutural tende a se manter a mesma. A gente tem um potencial de retomada do segmento aço. O que eu posso falar para vocês? O segmento aço, ele piorou, chegou no seu fundo, né? Chegou no fundo do poço e ele não piora mais. É um segmento que está ruim, mas é um segmento que está estável. A empresa vai conseguir entregar ali todo trimestre de 10 a 20 milhões de EBITDA, basicamente, nos meus cálculos.
E por último, a empresa tem feito um CAPEX. Para quem não sabe, CAPEX são investimentos em imobilizado, em intangível no segmento aço, visando melhorar a experiência do cliente. Então, dentro dos segmentos que ela já atua, entregar mais produtos, fidelizar o consumidor e manter ele dentro da Apollo. Então, eu acho que é difícil quantificar se isso vai gerar um impacto de 10, 20, 30, 40, 50% ao ano. No entanto, vai gerar um impacto positivo. É isso que me deixa muito confortável, que eu vejo pelos próximos anos as principais métricas financeiras crescendo todos os anos. E com esse último slide, a gente fecha a parte qualitativa e a gente pode começar a falar um pouquinho mais de números da parte quantitativa do negócio. Eu costumo dizer, deixar um aprendizado com vocês, que algo que a maior parte das pessoas despreza, que é o qualitativo, ele tem um peso muito mais alto do que o próprio quantitativo. Porque o quantitativo, né, ele acaba só existindo por causa do qualitativo. É o qualitativo que vai definir como os números vão ser no futuro, né? Os números só são a numeralização, né, a quantificação do que o qualitativo está representando. Então, até agora pode ter parecido rápido para vocês, mas esses estudos eles estão resumidos e eles demoram semanas, muitas vezes meses. Eu já acompanho a Dexus há muito tempo, então eu resumi um pouco de tudo que eu sei desse negócio. Para vocês foi muito rápido, deve ter do que 10, 15 minutos, mas aqui a gente tem um nível de informação bastante alto, bastante compilado, né? Antes da gente ir para o quantitativo, né, pessoal? Deixa eu até voltar aqui para os slides para a gente bater um papinho sobre o quantitativo, né? Olhando aqui hoje a empresa, no momento atual, é um negócio que vale 900 milhões, tem 227 milhões de caixa. Aqui no Status Invest, que é onde eu peguei esses dados somente como representação, creio que a dívida esteja errada, né? Considerem aqueles 82 milhões que eu mostrei no outro slide para vocês. Um negócio que, querendo ou não, tem uma dívida que é muito baixa. Um negócio que tem remunerado bem seu acionista, teve um dividend yield de 6,4% e que tem a expectativa, inclusive, que possa chegar a perto dos 10%. Dando uma olhada nos últimos 12 meses, a gente tem uma margem bruta ali de 17%, margem EBITDA de 13%, margem líquida de 7,5%. Mas, como eu falei, né, não deixam de ser margens legais. A gente não olha tanto para a margem nesse negócio. Quando a gente olha aqui embaixo, o KGR de crescimento do lucro nos últimos 5 anos foi de 45,9%, né? Enquanto a receita cresceu quase 18% nos últimos 5 anos. Indicadores de rentabilidade aqui, o ROI e o retorno sobre o capital investido, o ROIC, estão legais, mas eu não gosto de me balizar muito por sites que calculam automaticamente, porque acabam considerando alguns pontos que deveriam estar, né? Indicadores de endividamento muito baixo, muito confortáveis, mas o que eu quero mostrar principalmente para vocês aqui são os múltiplos que a gente tem olhando a situação da empresa nos últimos 12 meses. Um preço-lucro de 5,4 vezes para uma empresa que gera caixa, uma empresa que praticamente não tem dívida, que tem a maior parte do CAPEX realizado e que tem um potencial de crescimento muito legal pela frente, né? Então, ao menos no passado, os últimos 12 meses, ele parece muito positivo para a empresa nesse sentido. A gente vê ali um price to book value, que é o preço-valor patrimonial, de 0,9 vezes, um EV/EBITDA de 3,2 vezes. Então, são múltiplos que todos tendem a convergir para uma ação que está descontada na visão 12 meses. Mas e o futuro, Pedro? Antes de ir para o futuro, não posso deixar de destacar outro risco da empresa, que é a sua baixa liquidez. Liquidez é o volume de negociação diário. A empresa negociou em média 834 mil por dia nos últimos 30 dias. Pode parecer muito, mas é um valor extremamente baixo para a realidade da nossa bolsa, né? O que acaba sendo ruim, porque afeta a entrada de grandes players no papel, porque a janela de entrada e depois a janela de saída é muito baixa, acaba mexendo muito no preço. Então, grandes players institucionais, grandes fundos de investimento, eles acabam se mantendo um pouco longe, né? A empresa tem melhorado a comunicação, tem melhorado a distribuição de proventos, e a longo prazo eu espero que essa liquidez melhore em paralelo, né? Um ponto positivo, que é o que permite que esses múltiplos sejam tão baixos, é a baixa cobertura do papel. Como tem uma liquidez que não é boa, muita gente não olha e acaba que o papel fica muito barato, dando eventuais oportunidades, né? Então, só quis passar essa visão geral para vocês,
antes da gente ir para o valuation. Mas antes de ir para o valuation, duas coisas, né? Primeiro, porque eu falei no início do vídeo, grupo gratuito, link aqui na descrição, não deixa de entrar. Não deixa de apoiar o vídeo se você gostou com seu like, com seu comentário. Para você é algo muito simples, mas que para mim ajuda muito. Envia para os seus amigos que gostam de ações, que já ouviram falar da Dexus, e deixe seu feedback aqui nos comentários. Se quiser acesso aos meus conteúdos completos, já sabem, link com 50% de desconto está aqui embaixo. E aí a gente vai agora para o valuation, né? Pedro, o que é valuation? Não sei. Valuation é uma arte, é a arte de precificar as coisas. Precificar se ler como dar preço, delimitar o quanto algo vale. Então, são metodologias que a gente utiliza para delimitar se a ação está cara ou está barata. A gente vai definir qual é seu preço e depois vai comparar com a sua cotação de mercado para entender se é um investimento que tende a valer ou não a pena. Aqui eu me balizei por duas metodologias. A primeira dela é a metodologia de fluxo de caixa descontado. Essa é a metodologia mais conhecida, mais perpetuada, que os grandes fundos, grandes bancos utilizam, né? É uma metodologia bem complexa, que dá bastante trabalho para fazer da forma certa. Tô de volta, pessoal. Tive que cortar o vídeo, tive um probleminha na gravação, mas dando continuidade ao que eu estava falando, indo para outra metodologia é de múltiplos projetados. A gente olhou os múltiplos dos últimos 12 meses, os múltiplos projetados seguem a mesma ótica, mas olhando para frente, olhando para os próximos anos, né? Então, o preço-lucro de 2025, de 2026, porque é aquilo, né? O passado pouco importa em um investimento. Os últimos 12 meses podem ter sido ótimos. Se os próximos 12 meses forem ruins, aqueles últimos 12 meses são inúteis, né? Para a precificação do ativo. Mas sem mais delongas, indo para o que vocês de fato querem saber, até mudando aqui na tela, temos os resultados das metodologias. Tudo que a gente falou nesse vídeo converge para esse ponto final, onde a gente vai falar dos resultados. Pelo fluxo de caixa descontado, sem muita enrolação, o preço justo que eu encontrei para a Dexus foi de R$ 13,58, em um cenário de taxa de desconto em 19% e crescimento na perpetuidade em 6%. Como eu falei, pouco importa nesse momento vocês entenderem o que está por trás da metodologia, mas sim interpretar os dados que a gente encontrou, né? O valor da ação acaba sendo R$ 13,58 e a gente tem uma cotação de mercado de R$ 8,32. Então, no cenário mais perfeito, onde eu acerto tudo que eu projetei, a gente tem um valor justo para Dexus de 13,58 que embute um upside de 63%. Cabe citar que eu fui bem conservador, tá? Fui zero otimista nesse modelo, crescimento relativamente baixo, e eu acho, inclusive, que se tudo que eu falei se materializar, a empresa pode valer ainda mais, embora o ativo sempre tenha esse problema da liquidez que acaba afetando sua precificação. Então, costuma rodar sempre um pouquinho abaixo do seu valor justo, né? Porque embutem um prêmio de risco maior para esse negócio. Quando a gente olha o pior cenário possível, com a maior taxa de desconto e o menor crescimento na perpetuidade dos fluxos de caixa, mesmo assim a gente tem um resultado de R$ 10,68, como vocês podem ver aqui na tela, o que mesmo assim embute um upside legal se tudo for no pior cenário possível, né? Então é uma ação que parece ter bastante segurança, bastante margem de segurança nos preços atuais. Pela ótica do fluxo de caixa, pela ótica dos múltiplos, a gente também parece ter resultados até ativos. Olhando para o FCFE Yield, que é o primeiro que está aparecendo aqui na tela, o que é isso aqui basicamente? É o percentual que o fluxo de caixa do acionista representa em relação ao valor de mercado, né? Se a gente inverter, seria o tempo que o Free Cash Flow Yield demora para retornar o investimento. Em 2026, a gente já tem um Free Cash Flow Yield de 18%, que significa que em 5 anos o investimento retorna em caixa, em geração de caixa, todo o investimento que é feito. Que significa aqui que a gente tem uma taxa de retorno muito boa para o ativo. O preço-lucro indica um preço-lucro de 5,4 vezes em 2025 e até 2028 chega em 3,9 vezes, o que indica um carrego muito positivo e múltiplos que são relativamente baixos. Então, a minha conclusão aqui é que a Dexus parece sim indicar uma oportunidade de investimento, embora isso seja um estudo e não uma recomendação. Com base em tudo que eu coletei aqui,
A Dexus parece sim estar subvalorizada e me parece que ela deveria valer mais do que ela vale hoje, né? Então sempre estudem, tomem as decisões de vocês por conta própria, mas aqui tem uma boa base para onde vocês devem partir. Mais uma vez, peço seu apoio, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu feedback aqui embaixo, significa muito para mim, tá bom, pessoal? Agradeço a você que assistiu até aqui. E fique aí de olho para os próximos vídeos, devo trazer mais conteúdos também de cunho mais técnico, então tem conteúdo para agradar todos os gostos, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.